No vídeo de hoje eu vou te contar cuidados essenciais que você precisa saber de uma dieta vegana. Será que realmente tem algum prejuízo não comer carne? O que uma pessoa vegana ou alguém que convive com a pessoa vegana precisa saber de que é esse estilo de vida? E se você colocou como meta em 2025 excluir a carne do seu cardápio ou conhece alguém que está nesse processo, saiba que apesar de não comer carne, existe sim alguns cuidados para se tomar nessa transição. E mesmo que você não queira se tornar um vegano, eu convido você para ficar nesse vídeo até o final para descobrir as informações que vou trazer aqui sobre esse estilo de vida que muitas pessoas estão escolhendo e seguindo. Fique até o final e eu vou te convidar também para curtir esse vídeo, deixar o seu gostei. Afinal, o que é veganismo? É possível ficar uma vida inteira sem carne? Coloca aqui nos comentários. Bom, o veganismo é um estilo de alimentação baseado apenas em produtos de origem vegetal. Sim, eles não consomem carne, nem de boi, nem de frango, nem de peixes, qualquer outro animal. O vegano também não consome produtos derivados de animais, como leite, ovos e mel. Radical? Não sei. Bom, comenta aqui nos comentários abaixo se você é vegano ou apoia essa causa. Além de vários motivos que levam uma pessoa a se tornar vegana, desde compaixão pelos animais até a busca por uma alimentação mais saudável. Mas o fato é que, do ponto de vista da nutrição, o veganismo é ainda mais restrito do que a alimentação vegetariana. Considerada por muitos um primeiro passo à eliminação total de alimentos de origem animal. Cerca de 14% dos brasileiros consideram-se vegetarianos e uns 3% se dizem veganos, mas esse número já está crescendo. Mas, diferente dos veganos, os vegetarianos ainda comem alguns produtos de origem animal. Os ovo-lácteo-vegetarianos, ou seja, por exemplo, comem ovos, leites e derivados, mas não comem nenhum tipo de carne. E os vegetarianos estritos é quem, além de não consumir carnes, também não consome ovos, leites e derivados. Agora, qual a diferença dos veganos? Bom, os veganos, de fato, além de não ser como um vegetariano estrito, vive uma filosofia de vida que busca reduzir o sofrimento do animal, para além da alimentação. Eles não comem e nem utilizam produtos e insumos testados em animais, desde cosméticos, roupas, sapatos. Agora que você já sabe as classificações, você se enquadra em alguma delas ou é onívoro? O tipo de pessoa que come carne e usa produtos animais. Me conta aqui nos comentários. A verdade, pessoal, é que muitas pessoas se aventuram no processo de se tornar veganas, o que é uma causa justa, mas sem um acompanhamento nutricional adequado. Apesar de você fazer a transição de forma gradual e abrupta, no processo de adaptação, você vai ter que comer alimentos que forneçam os nutrientes suficientes para uma vida saudável. E aí, que muita gente erra. Por isso, aqui eu vou contar cuidados vitais que você precisa tomar para não colocar a sua saúde em risco e, caso queira se tornar um vegano. Não se esqueça de comer proteína. Ser vegano tem que ter também proteínas, tá? E essas proteínas são caras. Bom, proteína é um tipo de macronutriente que está presente em grandes quantidades de carnes. Por isso é muito comum os recém-veganos ou os veganos que não têm acompanhamento nutricional ficarem sem ideia do que comer. E tem até dificuldade para se organizar, nessa parte de adquirir as proteínas. A falta de proteína na alimentação pode causar uma redução de saciedade que faz a pessoa comer mais,
aumenta a chance de ganhar peso e também aumenta a chance de perder massa magra. Parece óbvio isso, mas tem que incluir fontes vegetais de proteínas. O mais comum são as leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e os derivados dentre esses aí. A soja, a leguminosa que tem mais proteínas por porção e em muitos casos ela vira um carro-chefe no cardápio vegano, seja como bebida vegetal de soja, tofu ou proteína texturizada de soja. Além desses alimentos oleaginosas, como a amêndoa, nozes e castanhas e até os cereais, como pão integral e aveia, é um bom teor de proteínas. Mesmo que seja fácil encontrar proteína em alimentos de origem vegetal, o segredo está em ajustar a quantidade. 100 gramas de peito de frango de um bife pequeno tem 32 gramas de proteína, enquanto as 100 gramas de feijão preto cozido com caldo, que é uma concha, tem 4,5 gramas de proteína. Já o tofu, 100 gramas, tem cerca de 12 gramas de proteína, ou seja, veganos precisam caprichar no consumo desses alimentos e combinar eles também. O ideal é procurar nutricionistas para te orientar e te sugerir uma suplementação de proteína caso as fontes alimentares não sejam suficientes. Consuma alimentos ricos em ferro. Não esqueça que o ferro está nas carnes, também são fontes de ferro. Essas carnes têm muito ferro. Os veganos têm que tomar cuidado com isso, porque eles não consomem carne. Os alimentos ricos em ferro é importante para prevenir a anemia, que tem como sintomas cansaço, tontura e até dificuldades na memória. Mas a falta de ferro da carne não precisa ser o problema para os veganos, basta se organizar. Além de termos ótimas fontes de ferro em origem vegetal, como as leguminosas e cereais integrais, como farinha de aveia, nós também temos algumas estratégias para melhorar a absorção desse ferro vegetal. Existe um problema nos alimentos de origem vegetal, em especial as leguminosas, que eles têm alguns compostos chamados antinutrientes. Esses compostos podem se ligar no ferro e reduzir sua absorção. Então, gente, tem que dar um jeito nisso. Como? Para evitar que isso aconteça, é recomendado deixar esses alimentos de molho por algumas horas antes de cozinhar. E essa dica vale até para quem não é vegano, hein? Que é tipo feijão, a soja e outros derivados. Melhorar a absorção de ferro na origem vegetal é consumir ele junto com alguma fonte de vitamina C, como a laranja, a tangerina, mamão, suco de limão e acerola. O cálcio também é uma preocupação. Atenção com esse cálcio. Leite e derivados são excelentes fontes de cálcio na dieta tradicional de pessoas ovo-lácteo vegetariano. Mas sem esses alimentos, você precisa encontrar um substituto, esse derivado vegetal, para evitar colocar em risco a saúde dos ossos pela falta de cálcio. Então, anota aí, algumas boas fontes de cálcio na alimentação vegana. Pode ser a couve, o brócolis, o repolho, o tofu, o gergelim triturado e o feijão branco. Além disso, bebidas vegetais como a bebida de soja e aveia, que são vendidas aí nos supermercados, geralmente são fortificadas com cálcio, na mesma quantidade encontrada do leite de vaca. Elas podem sim entrar como uma fonte de cálcio na alimentação vegana. O único cuidado que eu dou aqui é que o cálcio pode dificultar a absorção de ferro na dieta, por isso o ideal seria consumir as fontes de cálcio em momentos diferentes da fonte de ferro. Alguns alimentos têm os dois nutrientes, como o feijão branco, por exemplo, mesmo assim não tem motivo para entrar em pânico.
porque dificilmente uma pessoa vai ficar anêmica porque consome as fontes de nutrientes juntas. O que é importante é a quantidade. Cuide da sua vitamina B12, essa é uma polêmica. A vitamina B12 é fabricada pela bactéria que vive no organismo de animais ruminantes, como o boi, a vaca. Simplesmente não existe alimentos de origem vegetal que seja a fonte de vitamina B12 ativa. Por isso, os veganos precisam consumir a vitamina B12 na fórmula de suplementos ou alimentos fortificados como bebidas vegetais ou proteínas veganas. E os veganos preocupados podem ficar tranquilos, pois o B12 contida nos suplementos utilizada pela fortificação é produzida a partir de bactérias cultivadas em laboratórios, ou seja, não tem envolvimento de animais. A B12 participa de diversos processos dentro do corpo, desde a síntese de glóbulos vermelhos até a manutenção dos tecidos nervosos. Os sistemas de falta de vitamina B12 podem ser desde aqueles similares à anemia por falta de ferro, até a sensação de formigamento, em especial nas mãos e nos pés. Apesar de um super importante, o B12, a deficiência dela é uma das mais comuns em pessoas veganas. Então, fica atento aos sinais da deficiência e procure um médico ou nutricionista para te pedir uns exames e avaliar os níveis dessa vitamina no seu sangue. E caso esteja baixo, ele vai te orientar a reposição através de suplementação. Like nesse vídeo, curte aqui, tá? Para divulgar esse trabalho. Também pode compartilhar com outras pessoas, tá? E também se inscreva no canal, hein? Não se esqueça. Agora que vocês já contribuíram com a inscrição no canal e com a curtida, não se esqueça de beber água. É isso mesmo, vegano, você precisa tomar muito cuidado com o consumo de água, porque uma alimentação vegana, saudável, ela também é uma alimentação naturalmente rica em fibras. E fibras são partes de uma alimentação que ajudam a reduzir a velocidade da digestão e absorção de nutrientes, aumentando a saciedade e também aumentando o bolo fecal. Leguminosas são ricas, alimentos riquíssimos em fibras, além das frutas e cereais integrais. Se consumirmos uma quantidade grande de fibras, a gente vai precisar de uma quantidade grande de água para que essas fezes formadas fiquem hidratadas e possam deslizar pelo intestino sem maiores preocupações. Caso contrário, você vai ficar constipado, mesmo consumindo uma quantidade adequada de fibras. Meio estranho, mas é assim que funciona. Outra dica é a inscrição aqui no canal. Dê o seu curtir aqui. Existem outros cuidados que você precisa tomar, que é toma cuidado com o consumo de fontes de ômega 3 e até com o seu orçamento. Já tem muito alimento que se diz vegano e é o triplo do preço de alimentos comuns. Me conte, você toma ômega 3? Bom, comer carne é saudável, mas ficar sem comer precisa dessa suplementação. Aproveite a transição dessa alimentação vegana para conhecer os alimentos novos, diversificar seu paladar, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um passo nessa jornada. Ser saudável precisa de conhecimento. Esse vídeo te ajudou? Grande abraço. Dá para comer churrasquinho vegano, sim. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!